Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei seu instrutor nessa videoaula. A segunda pergunta é uma pergunta bastante interessante também, que é o seguinte: é possível instalar uma micro ou mini geração em local diferente da unidade consumidora, na qual a energia excedente será compensada? Sim, absolutamente sim. Inclusive você tem várias modalidades em que você pode gerar energia em um local e utilizar os créditos dessa energia em outro local. A regulamentação brasileira ela é muito rica nesse sentido, com várias modalidades inclusive. Nós estamos hoje nesse sentido, pelo menos nesse sentido, muito avançados em relação a outros países que nós conhecemos que não tem tantos detalhes como nós temos na nossa regulamentação, principalmente depois da regulamentação da Resolução Normativa 687, que veio para aprimorar a 482. Então sim, é possível, eu posso fazer. Uma das modalidades que nós já inclusive tratamos em videoaulas anteriores é a geração compartilhada, no qual consumidores se reúnem visando melhor custo. Se eu faço um projeto para uma casa, esse projeto tem um custo, porque ele tem um determinado tempo para ser elaborado, tem as horas do engenheiro ou do eletrotécnico. Então tem um custo, isso aí que vai ser contabilizado no custo final do projeto. Quando eu faço um condomínio, quando eu faço, no caso, uma associação, no caso aqui, ou um consórcio ou uma cooperativa, no caso de pessoa física, consórcio, no caso de pessoa jurídica, cooperativa, é claro, se eu crio um consórcio entre pessoas, eu faço apenas um projeto, eu não preciso fazer vários projetos. Então, se eu tenho 50 pessoas em um determinado consórcio, essas 50 pessoas, eu apenas precisarei efetivamente fazer um projeto, que é o do projeto fotovoltaico em si. E nesse projeto, como nós vimos na aula de solicitação de acesso, eu simplesmente vou, nesse projeto, discriminar quais são as pessoas que estão nesse projeto e que irão fazer parte desse consórcio. Então fica muito mais simples, né? É um projeto apenas, né? Basta eu discriminar quais são as pessoas, eu discrimino quem irá participar desse projeto. É bem simples, né? Um documento à parte, como eu já havia dito, né? Inclusive eu ilustrei, né, nessa videoaula. Então eu posso sim fazer dessa forma, no caso de consórcio ou cooperativa. Uma outra modalidade que eu posso utilizar também, que é o autoconsumo remoto, ou seja, é o meu próprio, por isso que é alto, né? O meu próprio consumo, só que de forma remota. Eu posso ter uma casa que gere essa energia e eu posso mandar a energia gerada por essa casa para até 9 casas além desta, ou seja, todo excedente de energia eu posso gerar e enviar para essas outras casas que estejam sobre o meu CPF. Repetindo, eu não posso passar de CNPJ para CPF e nem de CPF para CNPJ, tá ok? Então eu posso utilizar também o autoconsumo remoto, obviamente, desde que dentro da mesma área de concessão ou permissão. Isso será sempre, tá ok? E eu tenho também a questão dos condomínios, né, que é um pouco diferente, mas trata-se da mesma situação. A única diferença é que eu posso gerar dentro de um condomínio, eu posso ter uma usina isolada no fundo do condomínio que gera energia para todas aquelas casas. Só que para caracterizar um condomínio, são casas contíguas, ou seja, são casas que tem que estar uma ao lado da outra ou delimitadas dentro do condomínio, tá ok? Note que eu não posso utilizar vias públicas, passagem aérea ou subterrânea ou propriedades de terceiros não integrantes neste empreendimento para tratar a usina fotovoltaica como sendo uma coisa só. Então, nesse caso, os condomínios têm que estar, quando eu trato de condomínio, as casas têm que estar regulamentadas dentro do condomínio. Inclusive tem toda a documentação que você precisa comprovar para a concessionária que essas casas fazem parte do condomínio, né? Basta você você tem a ata do condomínio, isso nós já vimos já em videoaulas anteriores, que você tem que ter toda a regulamentação, todo o estatuto do condomínio em que constem aquelas casas, né? O mapa de casas que constem naquele condomínio. Aí sim trata-se de um condomínio, tá ok? É uma outra modalidade que nós temos também. Portanto, nós temos várias formas aí de instalar uma micro ou mini geração em um local diferente da unidade consumidora em que a energia será compensada, tá ok? E já que nós estávamos falando de condomínios, né?
Próxima pergunta, ela é bastante interessante. Os integrantes de cooperativa ou consórcio devem estar em unidades consumidoras contíguas. Lembra que eu falei unidades consumidoras contíguas? São unidades consumidoras uma ao lado da outra, coladas uma à outra. Como é um exemplo só, né? Por exemplo, aquelas casas geminadas que tem em condomínio, né? Então ele está perguntando o seguinte: os integrantes da cooperativa ou do consórcio, pessoa jurídica ou pessoa física, devem estar em unidades consumidoras contíguas para serem caracterizados como geração compartilhada? Não. Para a formação de cooperativa ou consórcio, deve ser seguida a legislação específica e as unidades consumidoras que receberão os créditos devem estar na mesma área de concessão da unidade consumidora com geração distribuída. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Para que eu possa formar uma cooperativa ou consórcio, basta que essas pessoas ou essas empresas, no caso aqui, empresas ou pessoas, estejam na mesma área de concessão da concessionária. É só isso que eu preciso. Elas não precisam estar uma ao lado da outra. Eu não preciso ter uma fábrica ao lado da outra ou uma casa ao lado da outra, como é o caso de condomínios. No caso de condomínios, como eu disse anteriormente, sim, eu preciso. Mas no caso de cooperativa ou consórcio, não há necessidade alguma. Já a pergunta 4, é mais ou menos o que nós falamos na pergunta 1. No caso de autoconsumo remoto ou de geração compartilhada, é necessário haver uma carga. Eu não disse potência disponibilizada, tá? Está perguntando o seguinte: é necessário haver uma carga conectada na unidade consumidora onde está instalada a micro ou mini geração distribuída? Redondamente, não há obrigação de instalar uma carga junto à micro ou mini geração. No caso do autoconsumo remoto ou de geração compartilhada, eu posso ter, por exemplo, aqui um consórcio de pessoas em que não necessariamente essa usina fotovoltaica estará junto às casas dessas pessoas. Pode estar num outro endereço, em um terreno, por exemplo, que seja um pouco mais afastado, em que essas pessoas irão, por exemplo, alugar esse terreno, ou são donas desse terreno, e irão criar essa usina nesse ponto, tá ok? Onde será instalada essa usina, não há necessidade alguma de ter carga. Como eu já disse anteriormente, eu não preciso ter uma lâmpada sequer. Basta a concessionária conectar, ela vai instalar o medidor bidirecional, no caso de ser microgeração, né, por conta dela. No caso de mini geração é por conta do cliente, mas na microgeração inclusive é por conta dela, né? Então vamos falar microgeração em painel de 250 watts, estamos falando em algo em torno de 300 painéis, né? Então que daria 75 kW pico, né? Ou seja, até 75 kW pico nós estamos na microgeração. Ou seja, não há necessidade nem de pagar um medidor bidirecional. Eu só pago na mini geração, né? Então não precisa se preocupar com isso. Não há necessidade de se ter carga. O que eu tenho que levar em consideração e atentar é ao fato de eu ter a potência disponibilizada. Será que a rede local vai conseguir assimilar toda aquela energia que eu vou gerar? É por isso que nós fazemos a solicitação de acesso e é por isso que a concessionária nos dá o parecer de acesso, dizendo se há ou não necessidade de reforço na rede elétrica local. Se houver necessidade de reforço, volto a repetir, a concessionária, pelas normas atuais, tem 60 dias para efetuar essas devidas mudanças, tá ok? Mas não há necessidade, como está a resposta aqui, não há necessidade de você ter carga, né? Tá ok? Junto à usina, tá? Apesar, né, dessa instalação ser caracterizada como uma unidade consumidora normal, mas não necessariamente ela precisa ter uma carga. É como se eu tivesse uma casa, que eu não utilize a casa para nada e ela está absolutamente fechada e tudo desligado nela. Claro que não vai ter consumo nenhum, tá ok? Mas não significa que aquela casa não seja uma unidade consumidora ou que essa usina não seja uma unidade consumidora. Ela vai ser considerada sim uma unidade consumidora, mas não necessariamente eu preciso ter carga nesta unidade consumidora. E complementando, né, os créditos gerados serão usados para abater o consumo das unidades consumidoras cadastradas na distribuidora. É por isso que na solicitação de acesso nós temos que colocar quem são as unidades consumidoras que serão cadastradas nesse consórcio ou nessa cooperativa, para que a concessionária saiba
para quem irá distribuir essa energia em qual porcentagem de rateio. Então, por exemplo, a casa número 1, ou a unidade consumidora, né, número 1, ela irá receber 1% ou 2% de toda a energia gerada. A casa número 2, 3% e assim por diante, tá? Até complementar os 100%, obviamente. E é claro, observando-se, né, os requisitos para caracterização do autoconsumo remoto ou da geração compartilhada que nós já vimos anteriormente. A pergunta 5. Como devo proceder para instalar uma central geradora em um terreno vazio e compensar a energia em outro local? Nós estamos continuando a pergunta anterior. E mais uma vez nós caímos naquelas informações que nós já passamos anteriormente. Primeiramente, e o que é mais importante, esse terreno ele deve ser cadastrado como unidade consumidora, como eu havia dito anteriormente, tá ok? Então, o proprietário, o locatário ou o arrendatário do imóvel, note bem, que a norma diz o proprietário, locatário, eu posso arrendar esse imóvel, eu posso locar esse imóvel ou posso ser o proprietário dele, tá ok? Deve solicitar uma conexão junto à distribuidora, não basta ter um terreno. Eu primeiro peço uma conexão junto à distribuidora, tá ok? Já deixando claro a potência disponibilizada. Para quê? Porque se eu deixar claro para a concessionária que eu vou instalar um sistema fotovoltaico de determinada potência, eles já vão verificar se a rede elétrica local tem condições de assimilar toda aquela energia, tá ok? E aí sim, eles vão dizer se há ou não a potência disponibilizada para isso. Se houver a potência disponibilizada, excelente. Se não houver, eles vão ter que fazer reforços nessa potência disponibilizada, tá ok? Estando dentro da microgeração, todo o custo é por conta da concessionária, tá ok? E a pergunta número 6. No caso da reunião de consumidores por meio de consórcio ou cooperativa, qual o critério para divisão de créditos gerado pela micro ou mini geração? Bom, aqui a resposta é muito simples, né? O local onde se encontra a micro ou mini geração distribuída será considerado uma unidade consumidora, já dissemos isso anteriormente, cujo titular deverá ser o consórcio ou a cooperativa, com CNPJ próprio. Ou seja, tanto uma cooperativa como um consórcio deverá ser criado, essa reunião de pessoas deverá ser criado. No caso de um consórcio, por exemplo, nós temos que ter uma ata, nós temos que ter uma reunião, que haja um presidente, um secretário, essa ata seja lavrada em cartório, tá ok? E seja criado um CNPJ próprio desse consórcio, tá ok? É necessário ter CNPJ próprio. Eu não posso simplesmente colocar os nomes das pessoas, tá? Tem que ser no caso de um consórcio, tem que ser um consórcio que tem um determinado nome, um nome fantasia, né? Mas tem que ter um nome, né? Ou a cooperativa, tá ok? E com CNPJ próprio, tanto no caso do consórcio, como no caso da cooperativa. Basta verificar a legislação local, específica e aplicável, né? E também haverá um titular, né, dessa unidade consumidora, que seria o locatário, né, que vai definir qual é a quantidade de energia que cada associado terá, ok? Então você tem que definir isso aí. Se você precisar fazer uma alteração, por exemplo, digamos que um determinado associado tenha direito a 2% da energia e digamos que por alguma razão, depois de um tempo, ele necessite de 3% da energia, não de 2%. Ele precisa aumentar a sua quantidade de energia em 50%, ou seja, de 2% vai para 3%. Aí vai ser feita uma solicitação à concessionária e a concessionária tem até 60 dias para preparar essa solicitação e alterar de 2% para 3% a energia do total de energia gerado que vai ser enviado para esse determinado associado, tá ok? Um detalhe importante é que o critério de divisão da energia é livre. Não cabe à concessionária dizer quanto cada um terá de energia. Essa prerrogativa é dos associados, ou seja, cabe a cada consórcio ou cooperativa definir o percentual que será alocado a seus integrantes, e somente ao consórcio ou cooperativa. A concessionária não tem acesso a isso. Eles simplesmente serão informados de quanto deverá distribuir, tá ok? Isso é o que diz a nossa norma. Um detalhe importante: encerrada a compensação de energia
dentro do mesmo ciclo de faturamento, ou seja, acabou o mês, distribuiu a energia 1% para um, 2% para o outro, 1% para o outro, e assim vai. Os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados. Ou seja, se tiver algum crédito remanescente após isso, por algum motivo, esses créditos ficarão na unidade consumidora a que foram destinados. Ou seja, você não perde ele de forma alguma. Pergunta 7. Caso haja alteração da titularidade de uma unidade consumidora com geração distribuída, os créditos de energia podem ser transferidos a um novo titular? Bastante interessante essa pergunta. E a resposta é categórica. Não, eu não posso alterar os créditos de uma pessoa para outra, tá ok? Esses créditos, eles têm um dono, ele tem um CPF, no caso de pessoa física, ou um CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Eu não posso falar, agora mando os créditos da minha casa para o fulano da... Não, isso não pode ser feito assim, tá ok? O que eu posso fazer é o seguinte, os créditos de energia alocados à unidade consumidora, aqueles créditos daquela unidade consumidora que ele tenha porventura, né, na concessionária, permanecerão com o titular original dos créditos, podendo ser transferidos apenas a unidades consumidoras deste mesmo titular, tá ok? Então eu não posso simplesmente alterar isso, tá? Obviamente, desde que sejam atendidos pela mesma distribuidora. Portanto, não há, note bem, não há transferência dos créditos de energia para o novo titular da unidade consumidora com micro ou mini geração. Se mudar o titular, os créditos desse novo titular serão do momento em que houve essa mudança, daí para frente. O que está para trás de créditos permanece com aquele titular anterior, tá ok? Não tem como migrar de um para outro. Fique bem claro isso, tá? Essa é uma dúvida comum. Caso uma das unidades consumidoras pertencentes ao empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada solicite o desligamento, o que acontece com os créditos de energia? Nesse caso, eu vou destrinchar um pouco mais essa pergunta, né? Digamos que eu tenha, por algum motivo, né? É algo absolutamente hipotético, né? Mas vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenha que, por algum motivo, acabar com a minha usina. Eu quero acabar com essa usina fotovoltaica, ou acabar com essa geração compartilhada, com esse consórcio, com essa cooperativa, e eu quero simplesmente acabar com ela. Eu posso simplesmente... Como ocorre isso? Como é feito isso? Como é feito esse desligamento, né? Eu tenho direito de desligar. Eu quero cancelar isso. Como que eu faço isso? E aí eles respondem de uma forma bem objetiva. Eventuais créditos de energia ativa, obviamente que é a única que é contabilizada, existentes no momento do encerramento da relação contratual de uma das unidades consumidoras, serão contabilizados no nome do titular da unidade consumidora, com validade de 60 meses após o faturamento. Ou seja, se determinada pessoa que está nesse consórcio, por algum motivo, queira se desligar desse consórcio, como disse anteriormente, ele pode fazer. Só que ele será... todos esses créditos irão para o titular, tá ok? O nome do titular da unidade consumidora. Obviamente, com a validade de 60 meses após o faturamento, que é o prazo que nós temos aí, que a partir daí esses créditos irão se perder, irão caducar, né? Ou, o que seria o mais correto, né? E é o que vai acontecer na grande maioria dos casos, se uma pessoa que está num determinado consórcio deseja sair desse consórcio, de repente, por algum motivo, ou de repente ela quer um sistema fotovoltaico próprio na casa dela, ou ela está mudando, está indo para um outro país ou para uma outra região que não é a mesma da concessionária, se for a mesma, ela leva com ela. Mas se for uma outra região, de uma outra concessão, ela sai desse consórcio. E o que é interessante é que ela faça a alteração, o consórcio faça a alteração, distribuindo essa energia. Então, por exemplo, digamos que determinada pessoa tem direito a 5% de um determinado consórcio. Quando ela sai, o titular desse consórcio deve ter um titular desse consórcio, ele deverá falar o seguinte, olha, esse 5% será igualmente distribuído entre todos os outros integrantes do consórcio. Tem que avisar a concessionária com 60 dias de antecedência para que ela possa providenciar essa modificação, ou então passar esse crédito para uma outra pessoa.
uma determinada pessoa entra no consórcio, isso pode ser feito, da mesma maneira que uma pessoa sai do consórcio, outra pode entrar. São as leis brasileiras que aceitam esse tipo de mudança, né? Isso não tem nada a ver com concessionária, com anel, nada disso. São leis, né? São leis do Código Civil. E uma pessoa que entre, basta eu avisar a concessionária que determinada pessoa entrou, determinada pessoa saiu, e uma outra pessoa entrou, e essa outra pessoa iria ficar com parte desses créditos, ou com os 5% de créditos que essa pessoa tinha, e assim por diante. Ou seja, o consórcio ou a cooperativa é absolutamente livre para efetuar essas mudanças. Basta avisar a concessionária que tem 60 dias para providenciar isso. Caso isso não ocorra, se não avisar, os créditos irão para o titular, tá ok? Da unidade consumidora, do consórcio. Então basicamente é isso. Nós vamos ficar por aqui nessa videoaula. Na próxima nós continuaremos as perguntas e respostas sobre micro e mini geração.